Marcos capítulo 10, versículo 46. Quero ler com vocês esse texto. Marcos capítulo 10, versículo 46. O texto diz assim: foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, estava assentado no caminho mendigando. E 47. E ouvindo que era Jesus, começou a clamar. Vamos lá? E ouvindo que era, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto que lemos, ele retrata para nós a história de um rapaz que era cego. O texto que lemos fala a respeito da vida de um homem que tinha deficiência visual, ele não enxergava. Eu quero que você retroaja ao tempo e que você tente mensurar o tamanho do problema que esse rapaz enfrentava. Hoje já não há mobilidade para aqueles que são cegos, assim não é? Mobilidade extremamente reduzida, porque nós não temos infraestrutura para isso. Para cadeirante nós não temos infraestrutura para isso. Eu falo em relação não à igreja local, mas eu falo em relação à estrutura geral das cidades, estados, país. Não há uma estrutura que os atenda ainda nos nossos dias. Então quero que você volte no tempo e consiga comigo imaginar o nível de dificuldade que alguém que era cego tinha, fisicamente falando. Não só isso, quem era cego também carregava consigo o julgamento das pessoas. Olhavam para uma pessoa que tinha algum tipo de deficiência física e diziam: é fruto do pecado. Tá assim porque o pai pecou, tá assim porque a mãe pecou, ou tá assim porque ele mesmo pecou. Portanto, atribuíam a realidade daquele rapaz a um pecado que veio antes dele. Então ele está vivendo isso porque alguém antes dele pecou. Então ele está carregando toda a dificuldade de uma deficiência visual e está também carregando consigo todo o julgamento de uma sociedade que olha para ele e diz: isso é fruto e consequência do pecado. Lá está esse rapaz fazendo aquilo que ele podia fazer para viver, limitado financeiramente, então vivia daquilo que sobrava das pessoas, esmola, resto. Aquilo que não fazia diferença para ninguém era o que ele tinha para viver. Pedia às pessoas aquilo que lhes sobrava. Este era um homem cego, à época do texto que estamos lendo. Ele está ali pedindo e dando um jeito para viver, dando um jeito para enfrentar a vida. Talvez não era a vida que ele queria levar, talvez não era aquilo que ele sonhou, mas era o que ele tinha, era aquilo que ele vivia, era aquilo que ele enfrentava. Mas o texto diz que certa vez ele ouviu, certa vez ele, pode ser mais forte, vamos lá, certa vez ele... Quando esse rapaz ouviu, ele ouviu falar de Jesus. Ele não enxerga, mas a sua capacidade auditiva está redondinha, tudo certo. Ele não consegue ver, mas ele consegue ouvir. E quando ele ouve pessoas falando a respeito de Jesus. Aquilo que esse rapaz ouviu gerou nele a esperança de uma vida diferente daquela que ele levava. Aquilo que esse rapaz ouviu ativou dentro dele a fé para acreditar que a sua vida poderia ser mudada, que a sua história poderia em algum momento ser transformada. Esse rapaz ouviu falar a respeito de Jesus. E aquilo que ele ouviu mudou para sempre toda a sua história. Quem está comigo, diga amém. Vamos lá. Esse rapaz ouviu falar a respeito de Jesus. E aquilo que ele ouviu foi suficiente para mudar para sempre toda a sua vida. Eu quero que você nessa noite, para nós começarmos essa ministração, reflita sobre aquilo que você está ouvindo. Quem são as pessoas que você tem ouvido?
Quais são as histórias que você está ouvindo? Quais são as vozes que estão falando aos seus ouvidos? Esse rapaz não teve a sua vida transformada por aquilo que ele fez apenas. O que deu início à maior transformação na vida deste rapaz não foi tão somente o que ele fez, mas foi aquilo que ele ouviu. Alguém comigo nessa noite para dizer amém por essa palavra? A vida dele começa a ser transformada não por aquilo que ele fazia, mas a vida dele começou a ser transformada a partir daquilo que ele ouvia. Cutuque alguém que está perto de você, diga assim: cuidado. Fala um pouquinho mais alto, vamos lá, fala: cuidado com aquilo que você ouve. Aleluia. Cuidado com aquilo que você ouve. Veja, esse rapaz, ele já tinha uma vida, ele já vivia. Ele vivia de esmola, ele vivia do que sobrava, ele vivia do resto, ele vivia num estado de mendigância, ele estava ali, vivendo do nada das pessoas. Portanto, ele já fazia algo, mas de repente, um dia, ele ouviu algumas pessoas falando a respeito de Jesus. E na medida que ele ouvia, ele passava a crer. Alguém comigo ou não? Na medida que ele ouvia, ele passava a ter esperança. Na medida que ele ouvia, eu vou traduzir para você o que eu estou pregando. Na medida que ele ouvia a história da Gi, que foi curada do câncer, aquilo gerava nele esperança. Na medida que ele ouvia a história da dona Fátima, aquilo gerava esperança. Na medida que ele ouvia a história de um casamento restaurado, aquilo gerava esperança de um casamento transformado. Na medida que ele ouvia que o filho foi batizado com o Espírito Santo, aquilo gerava esperança nele. Ah, Lagoinha Salto, você podia aplaudir a Jesus, fazer alguma coisa aqui hoje. Aquilo que você ouve determina para onde você vai. Aquilo que te alimenta determina o teu destino. Quem é que você está ouvindo? Quais são as vozes que você tem ouvido? Às vezes nós precisamos silenciar as vozes, porque não é que Deus não está falando, é que nós não estamos ouvindo. Não é que Deus não está dizendo nada, é que nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Tem muita gente falando. Abaixa o volume, meu lindo. Desliga o som. Deixa um silêncio para você conseguir ouvir a voz dele. Quando você ouvir falar a respeito de Jesus, eu posso te garantir uma coisa: quando você se mover a partir de Jesus, tudo vai mudar. Vai mudar. Esse rapaz nos ensina algo, e a Bíblia também diz que a fé vem pelo... Vamos lá, Lagoinha, você pode falar comigo? A fé vem pelo e ouvir. Pronto. Portanto, aquilo que ouvimos ativa ou não a nossa fé. Aquilo que ouvimos estimula ou não a nossa postura, o nosso posicionamento diante de Deus. Ah, mas não tem nada a ver ouvir uma coisinha aqui ou tá ali. Não. Veja quantos anos esse rapaz ficou no estado que ele estava. O que mudou a vida dele foi quando ele ouviu falar a respeito de Jesus. Você pode ouvir falar a respeito de um pastor, de um pregador, de um cantor, mas quando você ouvir falar a respeito de Jesus... Vamos lá, Lagoinha. Você pode ouvir falar a respeito de algum influencer, você pode ouvir falar a respeito de um político, você pode ouvir falar a respeito de qualquer pessoa, mas quando você começar a ouvir a respeito do que Jesus está fazendo, não dá
para você permanecer do mesmo jeito. Tem alguém aqui comigo hoje? Você pode levantar suas mãos aos céus em nome de Jesus. O que eu estou declarando de forma profética sobre essa casa é que aquilo que você está ouvindo está liberando o seu destino em Deus. A tua história não vai ficar do jeito que está. Jesus está chegando para transformar a tua vida. Se alguém crê, aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Aquele rapaz estava lá. Tudo que ele conseguiu foi ouvir a multidão falando de Jesus. Aquilo que ele ouve o leva a uma atitude. Quem está comigo, diga amém. Aquilo que ele ouve o leva a um posicionamento. Vamos ler o texto? Marcos 10, versículo 47, aliás. E ouvindo que era Jesus, começou a. Portanto, antes de clamar, ele ouve que era. Então, quando ele começa a clamar por Jesus. Aquilo que ele ouve levou ele a tomar uma atitude de clamar a Jesus. E ele clama a Jesus de uma forma diferente. Ele clama a Jesus dizendo: Filho, tem misericórdia de mim. Quando esse rapaz está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está dizendo: eu sou cego, mas a partir do que eu ouvi, eu entendi que tu és o Messias, o enviado de Deus. Eu vou te explicar. Ele era cego, mas foi capaz de ver o que muita gente não via. Ele era cego, mas foi capaz de reconhecer o que muita gente não era capaz de reconhecer. Quando ele começa a clamar, ele está dizendo: Filho de Davi. Em outras palavras, ele diz: eu sei que tu não és apenas um profeta, tu és o Messias, o enviado de Deus. Eu reconheço a tua origem, eu sei de onde veio, eu já ouvia falar a respeito do Messias. Ele está dizendo: a partir daquilo que eu ouvi, eu entendi quem tu és, e estou vendo que tu és o Cristo, Filho de Deus, enviado para salvar. Às vezes você está tão preocupado porque os teus olhos estão tapados, mas está ignorando a tua capacidade de ouvir as coisas. A palavra de Deus tem a capacidade de abrir os teus olhos. A palavra de Deus tem a capacidade de abrir o teu coração para que você veja, para que você perceba, para que você note aquilo que pessoas são incapazes de ver a olho nu, meu lindo. Você pode ter algumas limitações, mas a voz de Deus no teu ouvido muda a tua história. Você já teve a experiência de conversar com alguém? Você estava animado, cheio de graça, todo entusiasmado, todo empolgado. Aí você foi lá e conversou com alguém e contou para essa pessoa a respeito dos teus planos. Aí essa pessoa quase que te laudou com um diagnóstico depressivo. Já passou por isso ou não? Você vai lá empolgado falar com alguém, de repente você sai pedindo pelo amor de Deus para Deus mudar a sua vida, porque acabou todo o ânimo. Aquilo que você ouve determina aquilo que você vive. Está comigo ou não? Aquilo que você ouve determina aquilo que você vive. Então um conselho de Deus para nós aqui hoje é: cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com as pessoas que você está ouvindo. Falou baixo demais, é porque nem deveria falar. Cochichou pelos cantos, é porque nem deveria estar falando o que está falando. Cuidado com o que você ouve. Alguém comigo para dizer amém por isso? Olha para o lado e fala assim: cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado. Ele ouviu falar de Jesus e começou a clamar a Jesus. Começou a clamar a Jesus dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não clama a Jesus falando: vem cá me curar, muda minha vida, eu quero melhorar de vida, eu quero melhorar. Não.
ele entende que se a misericórdia não chegasse antes, Jesus nem chegaria até ele. Sabe o que é isso? É o reconhecimento do estado de miséria dele. É o reconhecimento do estado de dependência de Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, o interessante no texto é que as mesmas pessoas que falaram a respeito de Jesus agora estão olhando para esse rapaz, dizendo para que ele ficasse quieto, calado. As pessoas estavam alvoroçadas falando de Jesus. Ele atentamente ouviu falar a respeito de Jesus, começou a clamar a Jesus. E o mesmo povo que estava falando de Jesus está olhando para ele dizendo: para, quieto, você está incomodando, você está exagerando, você está sendo impertinente, você não está entendendo o teu lugar no mundo. Para de incomodar Jesus. Você é cego, vive do resto, da sobra, da miséria. Você não tem capacidade de chamar Jesus. Para, porque você está incomodando ele. Agora, o que é interessante é que há mesmo grupo de pessoas que fala de Jesus, agora está tentando controlar o clamor desse rapaz. Quem me ouve, diga amém. O grande ponto é: se alguém está num estado inferior ao seu, é fácil se compadecer dessa pessoa, porque você está de cima esticando a mão para ela. Mas se alguém tem a possibilidade de estar acima de você, aí é difícil de digerir. A multidão estava falando de Jesus para esse rapaz, mas ela se surpreende com a atitude dele, porque ele começa a clamar Jesus de forma desesperada. Era a oportunidade que ele tinha. Jesus passava por ali, ele ouviu, e ele prontamente se posiciona. A multidão, quando percebe que esse rapaz se posicionou, olhou e falou assim: se ele continuar, pode ser que de fato alguma coisa aconteça. Então olham para ele e dizem: fica quieto, para. Esse rapaz, diz a Bíblia, que quanto mais mandavam ele parar, mais ele clamava. Quanto mais pessoas diziam a ele: pare, mais ele continuava. Alguém comigo, diga amém. Quero declarar algo sobre você aqui nessa noite, em nome de Jesus. A resistência que esse rapaz estava enfrentando estava revelando aquilo que ele estava prestes a viver. Meu lindo, toda e qualquer resistência na tua vida, ela só está te revelando que existe algo glorioso logo ali na frente. Está mandando parar, está mandando você ficar quieto, você desistir. A ordem de Deus é: continue clamando, porque tão certo como Ele vive, logo você ouvirá e o verá diante de você, mudando toda a tua história. Alguém para crer e aplaudir a Jesus por isso? E aqui tem um problema. A gente espera que as pessoas se comportem como nós estamos nos comportando, mas ela não ouviu o que nós ouvimos. Alguém comigo, diga amém. A gente espera que as pessoas se posicionem como nós estamos nos posicionando, mas elas não ouviram e não enxergaram o que nós enxergamos. Sabe o que você faz? Você começa a falar para que as pessoas ouçam aquilo que você ouviu. Você começa a falar para que elas também possam ouvir aquilo que um dia moveu o teu coração. Não fique bravo com ninguém, porque de repente alguém não está te acompanhando, alguém está numa frequência diferente que a sua, meu lindo. A questão é: você ouviu, a pessoa talvez não tenha ouvido. Você percebeu que era Jesus que estava ali, a pessoa talvez não tenha percebido. Quanto tempo você levou para conhecer Jesus? Quantos anos você levou para mudar de vida? Quantos anos você levou para se levantar, para se posicionar? De repente, porque nós mudamos de vida, nós queremos que todo mundo mude de vida no mesmo tempo que o nosso. Só que você levou muito tempo para chegar onde está. Então a direção é: respeite o tempo das pessoas, o processo na vida de cada uma delas. Elas não entendem, ok, um dia elas entenderão.
Elas não ouviram, ok, um dia elas ouvirão. Elas não viram, um dia elas verão. Tem alguém para dizer amém por isso aqui em nome de Jesus? Não tente acelerar o tempo, não tente correr quando Jesus te mandou andar. Apenas espere, porque no tempo certo tudo que tem para acontecer vai acontecer em nome de Jesus. Esse rapaz, ele ouve falar a respeito de Jesus e então ele começa a clamar a Jesus. Quando ele começa a clamar a Jesus, ele enfrenta uma resistência ao seu clamor. As pessoas mandam com que ele se calasse, com que ele ficasse quieto. Ele continua. A Bíblia diz que ele bota mais ainda pressão em cima daquilo, ele bota ainda mais energia em cima daquilo, ele clama ainda mais. É exatamente o que o texto diz. A ponto de que no versículo 49, eu quero que você leia comigo, Marcos 10, 49, olha o que diz o texto. E Jesus parando, mandou que o chamassem. Alguém comigo, diga amém. Jesus para e diz: chama o cego, porque eu vou falar com ele. Está comigo ou não, gente? Jesus parou e deu uma ordem para que o chamassem, e dizendo-lhe: tenha bom ânimo, levanta, porque ele te chama. É como quem diz: a sua insistência, a sua permanência, a sua perseverança fez com que Jesus te chamasse, com que ele parasse, te ouvisse e te chamasse. Então quando você para, quando você desiste, você está dizendo, em outras palavras, que você não tem tanta clareza a respeito do que você ouviu. Porque se a primeira resistência é capaz de te parar, você está declarando que você não sabe bem a voz que você ouviu, que você não entendeu bem a respeito de quem você ouviu. Porque se de fato você ouviu a voz de Deus te direcionando, não há nenhuma resistência que te impeça de continuar. Se de fato você entendeu que é Jesus te chamando, não há nenhuma resistência que te faça desistir. Tem alguém aqui comigo hoje? A palavra de Deus para o nosso coração é: não pare, continue clamando até que Ele te chame. Aplauda Jesus se você pode, com alegria no teu coração. A insistência daquele rapaz o colocou diante de Jesus. Ouça isso com carinho. A perseverança daquele rapaz colocou ele diante de Jesus. Não foi o primeiro grito que o colocou lá, não foi o primeiro clamor que o colocou lá, foi a persistência daquele rapaz que o levou para o lugar em que ele estava, diante de Jesus. Alguém está comigo? Se você não insistir, tem lugares que você não vai acessar. Se você não perseverar, tem coisas que você não vai viver. Se você não resistir, você está dizendo: eu abro mão de viver aquilo que eu ouvi. Mas se você permanecer, os pentecostais podem vir comigo agora, vamos lá? Mas se você permanecer, se você não retroceder, se você decidir continuar quando tudo estiver dizendo: para, desiste, não insista, se você permanecer, tudo será diferente. Ah, você podia celebrar Jesus por isso. Agora, primeiro o povo fala de Jesus, depois o povo fala para aquele rapaz parar de clamar Jesus. Agora, o mesmo povo está indo diante dele dizendo: Jesus mandou te chamar. O grande ponto, sabe o que é?
é você saber o que você ouve e o que acessa o teu coração. Não mudou a voz de quem fala, mudou a entrega de quem ouve. A mesma multidão fala de Jesus, a mesma multidão repreende o rapaz que estava aclamando a Jesus, e a mesma multidão fala que Jesus estava chamando aquele rapaz. Se ele se movesse por aquilo que ele ouvia, do jeito que ele começou a clamar, ele pararia de clamar num segundo momento. Mas ele conseguiu discernir aquilo que ele deveria corresponder. Tem gente que está ouvindo muita coisa e fazendo muita coisa e saindo de lugar nenhum. Está na hora de você silenciar as muitas vozes que você tem ouvido e responder apenas ao comando que Jesus está liberando para você dentro dessa casa. Alguém comigo diga amém? A mesma multidão, o mesmo povo, meu lindo. Você tem que discernir aquilo que vai entrar no teu coração. Porque se qualquer coisa rouba a tua paz não vale nada. Se qualquer coisa rouba a tua paz, o preço da tua paz é qualquer coisa. Se qualquer coisa tira o teu sono, rouba a tua fé, tira a tua atenção, se qualquer coisa te distrai, você não entendeu porque o valor está muito baixo para te distrair. Hoje é tempo de você ouvir a voz de Deus no teu coração. Danilo, o que é que Deus está falando? Que Deus vai mudar a tua vida, que você vai viver uma vida melhor, uma vida linda, maravilhosa, incrível. Não, Jesus não está te chamando para melhorar a tua vida, está te chamando para transformar a tua história. Vou te explicar o que eu estou pregando. Ele pecava, agora ele não peca mais. Ele tinha a língua maldizente, falava muita coisa, agora ele não fala mais. Ele ouvia coisa que não devia ouvir, agora ele não ouve mais. Jesus não está te chamando para melhorar a tua vida, Jesus está te chamando para transformar a sua história. Alguém pronto para a maior transformação da sua vida aqui em nome de Jesus? Se é para Jesus, tem que ser mais forte, com alegria, vamos lá. Agora a multidão está dizendo: ó, Jesus mandou te chamar. Lembra? É a mesma multidão que mandou ele ficar quieto. Agora a multidão está dizendo: Jesus te chama. O que ele faz a partir do que ele ouve? Vamos para Marcos capítulo 10, versículo 50, vamos lá. Qual é a atitude que esse rapaz tem a partir daquilo que ele ouve? E ele, lançando de si a sua... O que é que ele fez? O que é que ele fez? Isso foi a partir do versículo 49. Vamos ler o 49 de novo, para ficar claro isso. E Jesus parando disse que dizendo: tenha bom ânimo, levanta-te, porque ele só ficou de pé por aquilo que valia o tempo dele. Tem gente levantando para brigar por coisa nenhuma. Aquele rapaz podia levantar e dizer: não, para de falar isso, para de me prejudicar, para de me desanimar, ele podia ir lá tirar satisfação, mas ele nem ficou de pé, porque aquilo não valia o tempo dele, aquilo não valia a atenção dele. Mas quando o povo disse: Jesus mandou te chamar, o texto diz que ele prontamente ficou de pé e foi ao encontro de Jesus. Escute uma coisa: aquilo que você ouve deve te impulsionar a um levantar diante de Deus. Aquilo que você ouve deve te tirar da cadeira, te tirar da cama, te tirar do sofá e te colocar de pé, meu lindo.
Não é o teu pastor que mandou te chamar, não é o teu chefe que mandou te chamar, não é o teu amigo que mandou te chamar. Jesus Cristo mandou te chamar. Então há uma ordem de Deus aqui hoje. É tempo de nos levantarmos, é tempo de ficarmos de pé para irmos ao encontro dele. Alguém comigo diga amém. Esse rapaz está diante de um encontro que mudaria para sempre toda a história dele. Meu lindo, apenas um encontro com Jesus é que pode de fato te dar destino. Você já procurou em tantos lugares, você já foi em tantos ambientes, você já foi em tantas pessoas, mas só um encontro com Jesus é que vai te dar destino. Só um encontro com Jesus é que vai te dar clareza. Só um encontro com Jesus é que vai te apontar uma direção. Alguém comigo diga amém. Vou te dar um conselho: não fuja desse encontro, corra para ele. Não foge dele, corre para ele. Lá você vai ser confrontado, lá você vai ser desafiado, lá você vai ser provocado, lá você vai ser estimulado a abrir mão da sua vontade para se submeter a dele. Lá você vai ser estimulado a se submeter para testar o seu nível de obediência diante do altar. Lá você vai ser forjado. Mas meu lindo, é diante do encontro com Jesus que a nossa vida é transformada. Alguém comigo diga amém. Esse rapaz, ele ouve de Jesus uma pergunta, e a pergunta de Jesus foi: o que queres que eu te faça? Agora fala sério, você acha que Jesus não sabia o que ele precisava? Você acha que Jesus não sabia que ele era cego, que ele queria ver? Fato é, Jesus sabia o que ele precisava, mas ele precisava entender de quem ele precisava. Não era que Jesus não sabia o que ele queria, era que Jesus precisava que ele declarasse o reconhecimento daquilo que de fato ele precisava. Alguém comigo ou não? O que queres que eu faça? Eu quero ver. Então de repente a visão daquele rapaz é reestabelecida. Ele passa a enxergar. Jesus transforma a vida dele a partir de um encontro. Vou dizer de novo: Jesus transforma a vida deste homem a partir de um encontro. Não fuja do encontro com Deus. Não fuja do encontro com Jesus, porque é o único encontro capaz de te dar destino. Você pode ficar de pé por um minuto, se você pode. Aquele rapaz, ele se levanta, ele vai ao encontro de Jesus, porque Jesus mandou chamá-lo. E aí Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Se você ouvisse essa pergunta hoje, qual seria a tua resposta? Eu quero ver, eu quero andar, eu quero correr, eu quero pular, eu quero... Se Jesus te olhasse hoje e dissesse: e aí, meu lindo, o que é que você quer que eu faça? Qual seria a nossa resposta? Você percebe, e eu encerro aqui, Jesus está olhando para esse rapaz, e toda a intenção de tudo que eu falei aqui hoje é uma só: é colocar o cego não na posição de quem vê apenas, mas é colocar o cego perto de Jesus. Você entra cego, mas você não entra pecando. Você entra paralítico, mas você não entra cheio de pecado. O que Jesus está dizendo é: meu lindo, você até pode ver, mas antes de você ver, vem para perto. A proximidade do nosso relacionamento com Jesus vai mudar a nossa vida. Não dá mais para vivermos como um dia vivemos. Não dá para falar como um dia falamos. Se você tem ouvido o Evangelho tem te transformado. Alguém comigo diga amém. Jesus estava chamando esse rapaz para perto dele. Hoje há um chamado de Deus aqui nessa igreja. Jesus está te chamando para perto.
Vou dizer de novo, Jesus está te chamando para perto. Às vezes nós evitamos em nos aproximar, porque sabemos que na medida que nos aproximarmos, algumas coisas serão expostas. Na medida que nos aproximarmos, pode ser que algumas coisas tornem-se visíveis, perceptíveis, coisas que ainda ninguém tinha visto, pode ser que passem a ver. Então a gente se distancia, se afasta, não se aproxima tanto. Jesus está dizendo: vem cá, filho, vem para perto de mim hoje. Filha, há um chamado de Deus para você. Você permaneceu. Quando todo mundo dizia para você parar, você insistiu, você continuou crendo, você continuou acreditando. A solidão invadiu tua alma, o desespero pode até ter te visitado, mas você permaneceu firme, de pé, crendo, com coragem, perseverando. Jesus hoje está olhando para você e dizendo: vem cá, vem para perto, porque eu estou pronto para transformar a tua história. Vem para perto, porque eu estou pronto para te dar destino, para te dar direção. Chega de ficar perdido. Chega de não saber para onde vai, como vai, o que faz, o que não faz. Chega. Eu declaro em nome de Jesus, de forma profética, que 2026 é um ano de clareza. Jesus está dando clareza a respeito dos teus passos. Não haverá dúvida, não haverá nenhum tipo de insegurança, de indecisão. Jesus te dará clareza a respeito dos teus passos. Danilo, o que eu preciso fazer? Precisa tomar cuidado com aquilo que você ouve. Danilo, o que eu preciso fazer? Precisa se atentar para aquilo que você está ouvindo. O que você ouve determina o que você vive. O que você ouve determina a sua conduta, a sua postura, o seu posicionamento. É tempo de ouvirmos a palavra dEle. A palavra dEle nos ativará em fé. A palavra dEle nos levará para um nível de fé onde a nossa vida não será mais como antes. Tem alguém para acreditar nisso aqui comigo? Feche os seus olhos se você pode, em nome de Jesus. Nós vamos cantar, nós vamos adorar Jesus. Eu quero que você no seu lugar tenha um tempo de entrega, um tempo de fala, um tempo de oração com Ele, dizendo: Jesus, eu estou perto, eu estou próximo, eu preciso da Tua presença. Vamos lá, tem alguém aqui para cantar isso comigo em nome de Jesus?